Que alegria estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe. Como que foi aí seu final de semana? Deu para descansar um pouquinho ou muitas tarefas? Às vezes, as donas de casa, aquelas que trabalham, mas também cuidam do seu lar no final de semana, tem um final de semana um pouquinho mais corrido para deixar tudo em ordem para iniciar a semana. Respira fundo, ó. Ai, a semana começou, vai dar tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas. Já queremos pedir nessa manhã que Maria passe na frente de todas as suas necessidades, de todas as suas preocupações, aquilo que está incomodando seu coração. Maria, passa na frente. Quando se deparar com alguma situação que você não se sente tão confortável, algo desagradável que passar por você nesse dia e também nessa semana, Maria, passa na frente. Vamos deixar aos cuidados de Nossa Senhora essa semana? Vamos? Eu quero fazer esse propósito e já peço mesmo que essa semana, esse programa, esse dia, seja conduzido pelas mãos de Maria. E claro que o tema que nós vamos tratar hoje requer também muita intercessão de Nossa Senhora. Ela, como mãe, ela é capaz sim de nos ajudar a acalmar também o nosso coração. O tema de hoje é um tema super especial. Eu sei que alcançará muitos casais, muitas famílias. Então você aí que tem alguém em casa vivendo essa realidade, liga lá, manda uma mensagem e fala, liga agora no Manhã Viva. Sabe qual é o tema? O tema é sobre infertilidade, dificuldades para engravidar. O que pode causar a infertilidade? Gostou do tema? Tem alguém aí próximo que está vivendo essa luta? Coração apertadinho? Fala para sintonizar agora na Canção Nova, no Manhã Viva, porque nós queremos viver essa experiência junto com você, combinado? E para nos conduzir nesse dia, para nos orientar, para nos esclarecer, nós temos alguns convidados super especiais aqui. Estamos com a doutora Thalita Mello, ginecologista obstetra. Bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Também a Flávia Nascimento, que é a nossa psicóloga de hoje. Bem-vinda. E a Bela, gente, o nome combina com ela. Bela Correia, que é da Health Chef, vai trazer para nós uma salada, mas também vai nos explicar e falar um pouquinho da importância da alimentação saudável para uma gravidez saudável também e para ajudar, porque muitas vezes a alimentação nos prejudica. Então, fica aí algumas dicas para você. Já só está começando o nosso programa, tem muita coisa boa chegando por aí e eu quero saber de você que está nos acompanhando também pelas redes sociais. Então, você pode participar com a gente através do Facebook, que é @manhãviva, facebook.com/manhãviva, ou também através do Instagram, @manhãviva. O que você vai falar? Suas dúvidas, o que você tem vivido, mas pode partilhar conosco suas dúvidas que nós podemos tentar esclarecer aqui também com a nossa psicóloga, com a nossa ginecologista obstetra. Combinado? facebook.com/manhãviva e Instagram, @manhãviva, certo? Eu vou aqui com as minhas convidadas também. Nosso programa hoje está super bonito. Todo mundo bem bonito. Não é só a Bela, né, gente, que está bonita ali, com toda colorida, o nome dela combina com ela, não combina? Muito linda. Que bom, gente, bem-vindas. Esse tema realmente é um tema que deixa muitos casais, muitas famílias apreensivas. Isso é um dos principais fatores que a gente percebe, né? A gravidez mais na idade madura. E isso tem acontecido com muita frequência porque os casais estão priorizando, né, outras situações ao invés, né, de se abrir para a vida, de se abrir para a maternidade. E a gente vê que normalmente os casais estão tentando a partir dos 35 anos, que já é a idade que já teria ter todos os filhos, né? A medicina fala que até os 35 anos é ideal você já ter todos os filhos. Mas por que é ideal? Porque nós mulheres, principalmente, nós nascemos já com a quantidade definida de óvulos. E a partir dos 35 anos, esses óvulos já vão se envelhecendo. Então, a dificuldade de ovulação, a qualidade dessa gravidez vai cada vez sendo prejudicada pela idade da mulher. Então, a idade é fundamental, o planejamento estar antes dos 35 anos. E é interessante também que muitos casais recém-casados, a prioridade termina sendo conhecer tantas coisas,
terminar uma faculdade, conseguir um emprego melhor. É isso e mesmo. aí vai empurrando, só que quando se depara com essa realidade. Exatamente. Outro fator muito importante é a gente determinar que a infertilidade ela é diagnosticada quando o casal ele tem 1 ano de tentativa espontânea para a gravidez. Antes disso, não pode dizer que tem dificuldade. Exatamente. Então, para isso, é importante a gente se adequar ao casal, qual é o período fértil da mulher. E a gente vê que muitos casais, eles não sabem qual é o período fértil. Não conhecem, porque nessa rotina muito atribulada, né, muitas vezes eles deixam de passar esse período fértil sem tentar a tentativa da relação naquele período. E é por isso que o método Billis é fantástico, porque ele ensina o casal a detectar esse período que é muito importante, que aumenta consideravelmente a taxa de gravidez. Então, existem também muitos exames que ajudam também, não só a detectar o processo da ovulação, existe um exame para isso também, né, doutora? Existe exame para isso. Hoje em dia, eu como ginecologista, eu oriento a minha paciente, por exemplo, um aplicativo, a gente tem vários aplicativos que todo mundo está muito ligado à internet, Sim. né? Que ele calcula o seu período fértil, ele te sinaliza no seu celular. Existem testes ginecológicos, igual você compra na farmácia para detectar um exame de gravidez, você pode também comprar na farmácia um teste que sinaliza quando você está no seu período fértil também, para sinalizar que aquele período é o período mais favorável também. Eu posso dizer que, não sei, talvez vocês não saibam, mas eu vivi essa realidade, né? Quanto à espera e o desejo de ter filhos. Tivemos 2 perdas antes, a primeira eram 2, a segunda era um só, e depois que descobrimos e vivemos todo o processo de descobrir, e nós fizemos uso sim desse aparelhinho, nós ganhamos ele para detectar a ovulação. E deu certo, né? Isso mesmo. Porque até ele, junto com o método Billis, que foi o que eu fiz, ajudaram, né? Um acompanhou o outro e ajudou aí nesse processo. Então, fica aí uma dica, já para você que no início desse programa já quer saber, está aí apreensivo, porque também, muitas vezes, a ansiedade termina atrapalhando, né? Com relação ao exame, que existe um exame que cada dia você vai acompanhando o folículo, não é, doutora? Exatamente. A gente tem o ultrassom, por exemplo, que a gente vai acompanhando o crescimento do folículo e orienta o período certo, né? Quando ele vai ovular. A gente tem também exames de sangue, que isso pode ser feito também com acompanhamento médico. Então, a gente tem várias estratégias que auxiliam esse casal para tentar favorecer a gravidez. Né? Mas não existe só isso, né? Quais são os outros exames que se pode fazer? Eu costumo dizer que quando o casal está tentando a gravidez, é como se fosse um aquário, em que muitas vezes você foca só no peixinho que você quer escolher. Mas a gente tem que entender que é a casinha, é o aquário todo que a gente tem que focar primeiro, porque não adianta você ter um peixinho lindo numa água suja, numa água contaminada, sem oxigênio. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ver qual é a saúde desse casal. E quando eu falo casal, eu como ginecologista, eu também vejo o parceiro. Isso. A gente vê como a gravidez, como só a mulher, como se todos os transtornos, a dificuldade fosse focada na mulher. E a gente sabe que 50% são causas masculinas e 50% causas femininas. Então, avaliar a saúde desse casal. E como é que a gente faz isso? Com várias possibilidades. A gente tem os exames clássicos que a gente pede durante a consulta, né? Que não só os exames ginecológicos em si, que são muito importantes, como coletar a prevenção, fazer um ultrassom para ver se não tem nenhuma alteração no útero, né? Mioma, endometriose, ovários, se tem ovários policísticos também, que são causas bem frequentes de infertilidade. Mas a gente também tem que ver essa paciente, esse casal como um todo. Então, ver todas as avaliações hormonais que dificultam muito a gravidez, tanto do homem quanto da mulher. Por exemplo, alterações de glicose, obesidade, né? A gente tem estresse emocional, alterações de tireoide, a própria ansiedade também. Muito interessante você falar da ansiedade, que a gente tem que a psicóloga ela vai comentar mais sobre isso. Mas na parte emocional, a gente vê que, por exemplo, o sono é muito importante.
O sono, ele regula hormônios que controlam muito a ansiedade. Então, eu sempre pergunto, geralmente quem tem muito ansioso não dorme, então você já cria uma cascata hormonal toda irregular e isso tem fundamentação toda nos seus hormônios, principalmente na parte ginecológica. Então, a gente sabe que o emocional é muito importante, a expectativa daquela gravidez é muito importante. E você pensar que você tem 1 ano para tentar uma gravidez, parece que é tão longe, né? Esse 1 ano nunca passa, você tenta um mês, você acredita que vai ser aquele mês, aí vem um negativo, e aí você... E é uma frustração essa realidade do negativo. Exatamente. E vai gerando no casal até um desejo, não vou querer, não quero mais. Como que a senhora lida, né, com esses pacientes? Primeiro a gente tem que pensar, né, que existe uma conexão entre o corpo, a mente, o espírito, né? E que as emoções, elas são resultado dos pensamentos. Então, é um momento de refletir, né? Nesse momento, com o que eu estou ocupando a minha mente? Porque, muitas vezes, a pessoa começa a focar somente... O foco é esse, né? O objetivo de vida é esse. Mas se dá, né, a abertura para muitos palpites, para coisas sem fundamentos. Cobrança, né? De familiares, cobranças. Né? A cobrança não é favorável. E aí, como a gente... Começou o programa falando até se tinha alguém na família aí que está vivendo essa realidade. Você que é família e que tem alguém nessa situação, não cobre, não pergunte. Uma vez eu recebi um texto lindo que dizia assim, e aí, quando vem o filho? Não faça essa pergunta, porque você não imagina o que o casal está vivendo por detrás para que isso aconteça. E termina machucando. Claro, exatamente. E ver esse momento como um momento de possibilidade, de oportunidade, né? De rever o casal, assim, no sentido de um fortalecimento, né? Para a criança é tão importante a harmonia entre os pais. E começar a se curtir também. Se curtir como casal, fortalecer esse vínculo para quando o presente tão esperado chegar, eles estarem em muita sintonia. E realmente muda toda a estrutura do casal, a chegada da criança, né? Então é um tempo de aprofundar. De aprofundar a relação de casal mesmo, né? E outra oportunidade também para a mãe se conhecer melhor, porque muitas vezes essa dificuldade para engravidar, ela pode ter raízes de questões que vieram lá do útero, da época em que ela estava na barriga da mãe, né? Então, questões, lógico que não são todos os casos, mas em momentos onde a pessoa vivenciou ali questões que ela está trazendo para esse presente. Inconsciente. Eu me recordo de ler sobre Dom Cipriano falando sobre os votos secretos, que nada mais são do que você afirmar algo para si como verdade. Sim. E no livro que eu li, ele dizia o quê? Que uma mulher ela engravidava e perdia as crianças. E aí fez tratamento, fez de tudo e não descobriu por quê. E quando foram ver, um padre, o Dom Cipriano, na verdade, encontrou com ela e perguntou se ela tinha tido algum problema com o irmão dela. E ela se lembrou que quando criança, andando de bicicleta com o irmão, ele quase jogou ela dentro de um bueiro. E ela falou, nunca que eu vou ter um filho homem para ser igual a você. Então, todas as vezes que ela engravidava, ela abortava porque o corpo dela a assumiu como uma regra. O que não é verdade, né? Então, acaba gerando alguns bloqueios, né? E esse momento de oportunidade também para cuidar desse corpo que vai abrigar, né? Esse presente de Deus. Eu falo que se eu soubesse como que é pegar criança o tempo inteiro, eu tinha feito musculação para tratar os braços, as pernas, para baixar toda hora, a barriga, que toda hora vai pegar um brinquedinho, alguma coisa no chão, o agachamento com o neném no colo. É um tempo de cuidar de si. Sim. É um tempo de graça, de visita de Deus, como o Padre Jonas nos ensina. É um tempo de visita de Deus, quer seja na dor, mas um tempo de visita de Deus. Nós vamos para o nosso intervalo, porque o assunto aqui está muito gostoso. A gente volta rapidinho, não sai daí não.
Estamos de volta e hoje o tema super especial. Estamos falando das dificuldades de engravidar, o que pode causar a infertilidade. E nós sabemos que a alimentação ela é uma alimentação saudável, todo mundo precisa ter. Mas nesses casos, ela também faz toda a diferença. A doutora Gisela Savioli, perdão, só lembrava do Savioli. A doutora Gisela, ela vai falar um pouquinho para nós sobre essa realidade. Vamos acompanhar. Que prazer estar aqui no Manhã Viva. Bom dia. Muito gostoso. Obrigada pela oportunidade de estar falando daquilo que eu mais amo, nutrição. E vocês reparam que o título do livro, Nutrição, Saúde e Fertilidade. Por quê? Porque, gente, sem saúde não acontece nada. E no livro eu trato de mostrar o quanto todos os alimentos têm uma importância dentro do contexto da sua saúde. Não é um nutriente que vai ser o milagre. Você tem que comer um pouco de tudo para o quê? Para aquelas 50 milhões de células que você troca todos os dias e precisa de 44 diferentes nutrientes para elas. É tirar os industrializados, porque o produto industrializado ele vem lotado de corante, conservante, aditivos alimentares que já está comprovado cientificamente que diminui fertilidade. E isso principalmente nos homens. Outro aspecto, gente, o aroma que está aqui no estúdio, vocês não têm noção. Por quê? Tudo isso aqui é orgânico. Então, você vê que a gente tem alimento orgânico de qualidade e com preços fabulosos. Inclusive, eu quero aproveitar e agradecer a Luciana, que vocês vão ver aí que tem um agradecimento, tem aí um contato. Ela manda para todo o Brasil, gente. Não é, assim, aquela coisa tão complicada quanto a gente pensa. E aqui nós temos o quê? Uma variedade, porque o alimento orgânico, ele não vem carregado do pesticida que diminui também a fertilidade. Outra coisa importante que eu falo muito, a importância de você não consumir nada em plástico. Você vê, quanto mais você puder estar em contato com a natureza, melhor, porque o plástico libera uma molécula chamada bisfenol, que está bem bonitinho no meu livro. Evite o bisfenol A, porque a vida não tem plano B. Então, o que nós devemos fazer? É um todo. É o que eu trago nos outros livros que vocês já conhecem. E o mais importante, volte a comer comida de verdade. Abandone os industrializados e você vai ver que além de uma economia maravilhosa, a sua saúde vai agradecer. E os verdes, você lembra no Desafio do Bem? Eu começava sempre pela cor verde, por quê? Gente, o verde, toda vez que você olha o verde, ele tem magnésio. E magnésio é o maestro dos minerais. É ele que vai administrar tudo isso no seu organismo. Um beijo grande e eu espero que vocês tenham gostado dessa pauta. Obrigada, doutora Gisela. Muito bom. Bom saber como Deus ele é perfeito em todas as coisas, né? Já nos deu as formas corretas de alimentação, só que a gente foi deixando outras coisas entrarem também na nossa cozinha, na nossa comida. Bela, é uma alegria ter você aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui na Canção Nova, muito feliz. Que bom. Enquanto a doutora Gisela falava, eu lembrei muito da realidade hoje do meu bebê, né? Uhum. Ele está com 8 meses e a comida é toda assim, são os legumes, a proteína, então ela é toda saudável. Depois a gente vai embolando o meio de campo e também termina nos intoxicando, né? Uhum. E para o casal que está aí com esse desejo de engravidar, que alimentação você diz assim que seria, ajudaria nesse processo? Então, Gabi, assim como a Gisela falou, hoje eu trouxe uma receita de uma salada com alimentos orgânicos, que é o que a gente deve priorizar nesse sentido da fertilidade, evitar os industrializados e priorizar alguns minerais, magnésio, zinco, ferro. Trouxe aqui alguns alimentos, a gente vai fazer uma salada de acelga, quinoa, a gente vai fazer um molho de abacate, que o abacate também ele é muito rico em magnésio,
E a gente vai utilizar também as castanhas, né, que é rica em ômega 3, e o salmão também. Sim, o cheiro está uma delícia. Eu não imagino como que vai ficar essa receita, porque só o cheiro já está bem gostoso. Você falou de alguns ingredientes, o que ajuda em termos de vitamina, o magnésio, a doutora Savioli falou bastante. Isso. Mas o que mais? O zinco, o ferro? Isso, alimentos antioxidantes também, que eu trouxe aqui o cranberry, que o cranberry, além de ser um alimento muito antioxidante, né? O antioxidante ele está presente nas frutas vermelhas, ele também previne a infecção urinária. Então, é um excelente alimento. Olha, nós trouxemos aqui, também nos preparamos para trazer para você, por exemplo, a vitamina B6. Ela está presente na semente de girassol, na banana, no salmão, ó, tem salmão exatamente, aqui. Tem vitamina B6. A carne de porco, bacalhau, atum, ervilha, inhame, no integral, nas nozes, fígado de boi, ameixa, frango, muita coisa que a gente usa e não sabe, também é rica em vitamina B6. Exatamente. É importante também ressaltar que é bom evitar também o consumo de cafeína, tá? Nesse processo da fertilidade. E também o ácido fólico, que é muito importante até no processo do tubo neural, nos primeiros meses da formação da gestação que tem no brócolis. No brócolis. E em alguns alimentos verdes também, né? Isso. O zinco, que também está presente na carne vermelha, no frango, no peixe, no caso temos hoje o peixe, fígado, germe de trigo, grãos integrais, castanha. Você trouxe castanha aqui para nós, a gente fez né? um mix de castanhas para salada. Legal, um mix de castanha, então a gente sabe que já está bem balanceado e bem completo nesse sentido. O ferro, que está presente nos vegetais escuros. Isso, a gente trouxe a selga aqui, que é uma folha que geralmente a gente não usa muito. Então, eu trouxe aqui até para mostrar para as pessoas como preparar usar, e como fazer essa mistura. Porque ela fica amarga, né? Se a gente não sabe usar direito. Com essa mistura desses alimentos, ela deu um sabor muito bom. Que legal. O brócolis também, ele é rico em ferro, espinafre, couve, leguminosas como grão de bico, a lentilha, ervilha, feijão. Gente, é muita coisa que a gente consome que pode nos ajudar. Não quer dizer que você vai fazer uma alimentação fora do normal. É só você saber alimentos o que equilibrar. frescos, saber escolher, saber o modo, né, ideal de preparo, evitar o grande consumo também de óleo, né, de gordura. Aqui eu priorizei as gorduras boas, né, do salmão, da castanha, do abacate, que é muito importante também nesse processo. Legal. Então, nós vamos... a Bela vai nos ensinar a fazer essa salada, né, Bela? Isso. Eu vou mostrar aqui os ingredientes que a gente trouxe. Então, a selga, brócolis, a quinoa aqui. Eu já trouxe ela cozida, mas a gente vai mostrar como que prepara ela bem rapidinho. Legal, porque não são todas as pessoas que sabem usar. A quinoa terminou entrando agora, né? Ela está sendo mais conhecida agora. É um super alimento rico em proteína, né, a quinoa. Então, eu vou ensinar como que a gente vai preparar ela aqui com cebola roxa. O salmão também, eu só fiz ele com azeite, um pouquinho de sal marinho. As castanhas, ela tem um modo diferente de preparar também para essa salada, eu vou mostrar. O cranberry, que dá aquele toquezinho adocicado na salada. Aqui é para a gente fazer um molho com abacate, um pouquinho de melado orgânico, azeite, ervas frescas e limão. Legal, então vamos lá. A gente vai começar fazendo agora primeiro a quinoa. A quinoa é interessante porque a gente recebe ela assim, ó, né, quando a gente compra. Isso, que é um mix de grãos, né? Pode consumir assim? Não, na verdade aqui a quinoa está em grãos e tem ela também em flocos. Assim a gente vai fazer o cozimento dela. Então, se você comprar assim, gente, ó, fica sabendo que é preciso trabalhar ela. A Bela vai nos ensinar, ó. Colocou azeite. Isso, azeite. Aí agora eu vou azeite colocar... com o que você colocou ali? Ah, tá. É porque esse azeite ele já tem uns pedacinhos de manjericão. Que ele já é perfumado com manjericão. Tá? Tá. Aí aqui a gente vai colocar a cebola roxa. Eu gosto de fazer a cebola roxa, eu deixo ela no processo caramelizando na própria água que a cebola mesmo vai soltar. Que ela vai dar um sabor maravilhoso. Com manjericão e a cebola roxa. Isso. Gente, que cheiro maravilhoso. Nossa, mãe, que delícia! E aí o processo, a gente vai pingando um pouquinho de água para deixar a cebola caramelizar. Meu Deus, que cheiro bom! Vocês estão sentindo? Que delícia, meninas! Aqui
achei muito interessante, realmente, todos os itens que ela falou tem tudo a ver com a fertilidade, né? A gente sabe que o zinco, o magnésio, o selênio, eles fazem parte de toda a multiplicação celular. Então, nesse processo de gravidez, em que seu corpo vai estar gerando uma nova vida, uma nova multiplicação, então é muito importante realmente todos os elementos que a Bela colocou. O ômega 3 que ela está no salmão é fundamental, faz parte dos elementos que a gente usa na pré-concepção, dos suplementos que a gente usa na pré-concepção e também na gravidez. E o ácido fólico também achei fundamental ela ter colocado isso. Que então, legal. adorei. Então é uma super salada. Tem tudo a ver mesmo e eu estou encantada mesmo com a seleção dos elementos que ela selecionou. Que legal. Ó, então aí a doutora Thalita está dizendo, faça essa receita porque ela é boa. E não só receita, né? Depois com isso a gente pode aprender a equilibrar os alimentos e aquilo que é necessário para o processo, né? E outra coisa que eu achei muito interessante, a gente está falando de alimentos orgânicos. Por quê? E do bisfenol A que a doutora Savioli colocou. A gente sabe que os elementos, as toxinas, os elementos tóxicos, eles ocupam os receptores hormonais no nosso corpo. Então, isso também dificulta a multiplicação celular, a produção de hormônios de forma natural. Então, realmente, os elementos químicos industrializados é totalmente prejudicial à saúde e também à gravidez. Quem quer, então, viver essa realidade, está vivendo esse processo, é interessante um investimento, né? Você parar um pouquinho, adquirir os alimentos orgânicos para que favoreça. Isso. Hoje os alimentos orgânicos eles são até mais acessíveis, mas assim, o mais importante, eu acho que quero ressaltar aqui, é separar um tempo para preparar os alimentos e evitar esse consumo mesmo de industrializados, separar aquele tempo, aquele dia na semana para fazer o planejamento. Na verdade, então, só um pouquinho aqui, a gente colocou o azeite, a gente colocou o azeite, a cebola roxa, isso. Foi aos poucos colocando água, não é? Isso. Aí agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal. E a gente vai colocar mais água para o cozimento. O cozimento da quinoa é mais rápido do que o arroz, então a gente tem que colocar menos água. Tá bom. Tá bom? Coloca quanto de água, mais ou menos? Deixa eu pegar água aqui. Ela pega uma xícara para mim, por favor? Oi? De água. Ah, não, tem água aqui. Quanto que você quer? Aqui, ó, um copo. Pode colocar um copo d'água, tá? Para essa quantidade aqui. Isso. Aí agora a gente vai deixar a quinoa cozinhando até chegar nesse aspecto aqui. Ela fica sequinha mesmo? Fica. Só umedecida, mas toda grudadinha. Aí ela fica mais al dente mesmo. Tá bom. Tá bom? Certo. Quanto tempo dá mais ou menos? Dá mais ou menos uns 15 minutinhos, entre 10 e 15 minutinhos. Em fogo baixo? Fogo baixo, tá? Então dá pra gente diminuir aí. Isso. Ótimo. E aí? Aí, o importante é priorizar esse tempo durante a semana para fazer todo esse planejamento da alimentação, porque hoje requer, para a gente tirar os industrializados, diminuir o consumo, é importante realmente você tirar aquele tempo, aquele dia para preparar o seu alimento, né? Os legumes, tem a forma correta de fazer o branqueamento dos legumes, deixar eles congelados, que isso facilita muito no dia a dia. Deixar as proteínas, né? As carnes, os vegetais também, as saladas, a forma como eu armazeno as saladas nos recipientes com papel toalha no fundo para elas durarem mais tempo. Eu faço já higienizadas. isso e realmente elas duram mais, né? Eu fazia para deixar ela não ficar tão úmida, tão molhada e estragar. Exatamente. Então é certo, você pega o potinho, coloca um papel toalha no fundo, depois de ter higienizado, guarda as folhas, eu guardo cada folha separada. Sim. Aí deixo também já os carboidratos, a batata doce já cozida, deixo uma vasilhinha, o arroz integral. Não. Isso, eu sempre priorizo o cozimento dos legumes, dos vegetais a vapor, porque aí a gente consegue manter mais os nutrientes dos vegetais, dos legumes. Ó, então estou acertando aí na comida do meu filho que eu faço a vapor, então exatamente. Tá certo. Ok, e aí as proteínas você armazena como? Aí pode congelar, às vezes eu já deixo pronto desfiado, frango desfiado. Aí vai de acordo com a porção, né, da dieta e da necessidade de cada um, já deixo congelado, tudo porcionado. E aí, quando eu vou utilizar, eu passo um dia antes para a geladeira, tento evitar ao máximo também a utilização de micro-ondas também. Então, tiro um dia antes para a geladeira, aqueço na vasilha mesmo, no fogão. Nossa, que legal, gente. Tá curioso aí para ver como que vai ficar essa salada? Eu estou, porque o cheiro aqui está uma delícia. Nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, nós vamos aprender como faz essa salada. Combinado? Nós ficamos aqui, eu vou ficar aqui com esse cheirinho. Vamos abrir aqui, ô Bela?
A gente vai ficar aqui com esse cheirinho e voltamos já já. Gente, hoje o programa está super gostoso, a conversa muito boa, mas eu quero dizer para você que esse programa vai precisar continuar. Nós preparamos algumas matérias sobre o método de ovulação Billings e tantas outras coisas e queremos partilhar com você. Mas como a conversa está muito boa, tem muita coisa rica para o nosso programa, eu quero já fazer um convite aqui para a Bela, um convite para a doutora Thalita e para a Flávia, para nós voltarmos aqui para a gente continuar o nosso programa, certo? Porque tem muita coisa boa para a gente falar. Então, quero convidar vocês, venham para cá, nós vamos ficar aqui ó, num bate-papo gostoso na cozinha. A Bela vai nos ensinar a fazer o molho agora e nós vamos conversando, porque é um tema muito rico. E a gente precisa voltar. Então, vocês topam ainda agora nesse mês de fevereiro? Sem dúvida. Gente, ó, convite ao vivo. Vocês estão de prova que elas disseram sim. Então, a gente volta sim, porque tem muita coisa para a gente falar. Nós preparamos também matérias sobre o método Billings, como eu falei, e a gente quer partilhar, né? Então, tá combinado. Fica atento que esse programa vai ter a segunda parte. Enquanto isso, a Bela vai nos ensinar agora a fazer um molho. Isso. Eu vou ensinar a fazer um molho de abacate, tá? Que o abacate é super rico em vitaminas do complexo B, também magnésio. E é uma ótima forma, porque as saladas, às vezes as pessoas, elas deixam de consumir tanta salada pela falta de criatividade nas combinações. Isso é verdade. E no molho. Então, o molho é um toque super especial para a salada. Se tiver criatividade de combinação dos ingredientes, ela fica deliciosa. Então, vou ensinar a fazer um molho super prático, até para evitar também o consumo desses molhos prontos. E ele tem a gordura boa também, a gordura né? boa do abacate, então, exatamente. Aproveita isso dele. O que aumenta também a sensação de saciedade, que é excelente para o organismo. Então, vamos lá. Tá? Então, a gente vai utilizar 3 colheres de sopa de abacate. Tá bom. 3 colheres de sopa de azeite. Desse azeite temperado, Desse gente, azeite, mas pode ser o manjericão. convencional. Esse é o que eu gosto mesmo de usar. Mas o cheiro dele fica bom, Fica acho uma que vale delícia. a pena fazer. Ele tem só pinole picar. e manjericão. Pode colocar dentro do azeite. Aí ele fica com esse perfume, né? Fica uma delícia de ervas. A gente vai colocar 1 colherinha só de café de melado orgânico, tá? Tá. Porque dá um toquezinho adocicado no molho. Ervas frescas, eu tô colocando manjericão e cebolinha. E um pouquinho de limão, gotinhas de limão. É opcional, pode ou não colocar um pouquinho de pimenta do reino, tá bom? A gente vai bater esse liquidificador. Se quiser, pode substituir a pimenta do reino por alguma coisa, não? Pode ser por pimenta branca também, que essa daqui é a preta, tá? Que é só para dar um gostinho. Só para dar um gostinho. Aí já bateu o abacate. As 3 colheres de abacate. 3 colheres de abacate, as 3 colheres de azeite. Gente, esse azeite eu apaixonei, viu? Esse azeite fica muito gostoso. Só ele na salada já fica uma delícia. Muito bom. Ele puro, né? Deve ser bem ele gostoso. puro, muito gostoso. Aí é o melado. Um toquezinho de melado orgânico. Melado é um excelente alimento, é muito rico em nutriente. A gente vai colocar um pouquinho de manjericão, só as folhinhas. Não vale a pena substituir pelo mel o melado. O melado é mais rico em nutriente do que o mel. Tá bom. Tá? E o índice de açúcar também. É menor. Então, melhor. Que aí também o açúcar é bom já ir retirando da alimentação. Até mesmo, não só porque o açúcar, ele ativa muito o hormônio chamado insulina. Então, a insulina é péssima para quem tem ovário policístico, que é uma das principais causas de infertilidade. E a questão também da insulina no período gestacional, que aumenta bastante, levando a diabetes gestacional. Então, consumir a menor quantidade de açúcar é ideal. Não só do açúcar, mas da massa também, né? Ela ajuda nessa questão do índice glicêmico dele aumentar bastante. Exatamente, porque um carboidrato é nada mais do que milhares de moléculas de açúcar. Então, comer carboidrato é como se você estivesse ingerindo açúcar da mesma forma. Olha aí, gente, é conversão. É um tempo de conversão, porque nós estamos acostumados. De possibilidades, de oportunidade, né? Eu costumo dizer assim que ela falou questão da comida orgânica, né? Eu falo para minhas pacientes, se o seu bebê já tivesse nascido, você ia colocar uma mamadeira de Coca-Cola nele? Não, então por que você vai ingerir Coca-Cola, né? Os industrializados, né? O seu supermercado tem que ser na frutaria, tem que ser na verduraria. Maior lá. Exatamente. Concentrar lá.
que é o foco mesmo. E ela falou muito da questão também dos alimentos, do carboidrato, né? Simples, é importante substituir por carboidratos com mais fibra, né? Por isso que a quinoa é uma ótima substituição, além dela ser rica em proteína. Gente, a Bela tá falando que ela faz risoto com quinoa. Olha que legal. Fica uma delícia. Para substituir o arroz, né? A gente coloca a quinoa, vai fazendo o cozimento muito parecido com o processo do risoto convencional. Só que aí a gente não finaliza com queijo, faz com legumes, eu já fiz ele com salmão, fica muito bom. É interessante que a maternidade ela já começa antes do processo o aprender a lidar com os alimentos. Sim. E eu achei interessante ela usando os antioxidantes também, né? Quando a gente falou da idade, né, por que a gente envelhece? Porque a gente oxida. Quando você parte uma maçã, ela fica escura, ela está oxidando. Então, quando você tem uma alimentação antioxidante, você está prevenindo o envelhecimento. E para nós, mulheres que queremos engravidar, né, deixamos mais para depois, o consumo de antioxidante é fundamental na dieta, tanto pré-concepcional como depois. Eu estou gostando desse papo aqui. Só que a gente tem que aprender a fazer o molho, então né, vamos. Vai lá. Ó, coloquei aqui as ervas, agora uma pitadinha de sal. Você não colocou todas, colocou só um pouquinho. Só um pouquinho, isso. Achei que você ia usar vai muito toda do essa gosto quantidade. mesmo. Não. Então, E agora algumas gotinhas de limão. Gente, abacate com limão tem tudo a ver, né? Fica uma delícia. Tem o guacamole, né, que é uma delícia, aquela receita. E agora a gente vai bater. Bela, na minha casa a gente está arriscando fazer uma horta sustentável na varandinha e tá dando certo. Lá em Cachoeira Paulista eu tinha, aqui eu ainda estou me adaptando. Só veio a cebolinha, chegou inteira. O manjericão fresco é incrível o aroma quando você tem, né? É muito fácil de você comprar. Eu tinha o manjericão e o alecrim. Pode bater, Bela? Pode. É só bater, né? Isso. Agora é só bater. Só mistura um pouquinho para ficar batendo. Isso. Vamos bater mais um pouquinho. Pronto. Agora a gente vai bater até ficar nessa textura assim, ó. Tá vendo? Bem homogêneo. Pode colocar um pouquinho mais de azeite, caso não bata? Sim, pode. Até colocar um pouquinho de assim. azeite ou um pouquinho de água. Pode colocar um pouquinho de água. Ok. Então agora vamos montar a nossa salada. Gente, que cheiro bom. Pena que televisão não tem cheiro, né? Verdade. Gente, muito delicioso. Ó, a gente vai começar com a selga. A selga é uma folha que também ela é super crocante, então vai dar esse toque crocante na salada, vai ficar uma delícia. Você cortou ela bem fininha. Bem fininha, para misturar com a quinoa, tá? Com brócolis. E muito fácil, muito rápido, né? Se você já tiver todos os ingredientes picadinhos, né, na geladeira, higienizados. Quando você conserva as verduras que você falou no papel toalha, você já deixa picadinha? Não, você deixa inteira, deixa as normal. folhas mesmo, porque aí depende de cada preparação, né? Sim. Eu vou colocar o brócolis. O brócolis eu já tinha, né, feito o cozimento dele antes no vapor, tá? Só. Tá, e picou ele menorzinho. Isso. Bela, quanto tempo a gente deixa no vapor para não perder as propriedades? Porque também não pode ficar muito... Isso, eu só deixo, eu gosto na verdade, quanto mais o alimento ele estiver mais próximo do cru, mais permanece os nutrientes dele, né? Então eu já adaptei meu paladar para comer ele mais al dente. Entendi. Que é o ideal, tá? Legal. Então, às vezes, a gente deixa passar bastante. Quanto mais cozido, mais al dente é melhor, para manter o processo, né, do legume. Aí a gente vai colocar a quinoa. E fica lindo porque fica super colorido, né? O ideal da salada é combinar vários ingredientes para que fique bem colorido. Quanto mais colorido, melhor. Isso. Que é sinal que a gente está comendo... e a comida saudável pra gente comer antes com os olhos também, né? A apresentação, eu falo que é muito importante nas consultorias que eu dou. E várias texturas, né? A gente Isso. Doutora, Flávia, na realidade, até fazer um prato gostoso desse já ajuda na ansiedade. Sim, porque tem a ver com aquele
cuidado, né? Inclusive o casal ali pode desenvolver um momento deles, de Juntos. cumplicidade, né? Então Eu falo isso mesmo. O namorar é justamente isso, é você ir para o casal, preparar o alimento em família, isso é muito bom, né? E isso já está propiciando essa chegada, né? Na verdade, a gente pode perceber que agora a Bela colocou um pouquinho Coloquei o do salmão. Isso. Agora eu vou colocar o cranberry para dar esse toquezinho adocicado, que é um antioxidante que a gente falou. O casal fazer com que seja gostoso, né? Com que seja bom. Se a sua meta é o engravidar, aí tudo em volta perde sentido. Exatamente. Mas se a sua meta é trajetória, ser esse feliz, caminho, é deixar com que a criança venha como uma alegria no tempo. No tempo que deve ser, né? No tempo que Deus sabe O também. foco muda tudo. Sim. O que mais? Agora a gente vai colocar o mix de castanhas com gergelim. Gergelim também que é uma ótima fonte de gordura boa. As castanhas eu gosto de fazer elas, colocar um pouquinho na frigideira com um toquezinho de sal marinho, um pouquinho de pimenta do reino e deixar ela dando essa torradinha. Às vezes eu também dou um toque adocicado na salada. Isso, vai mexendo até ela ficar assim, né, dourada. Com um pouquinho de xilitol, aí ela tá um toquezinho adocicado, tá? Certo. Agora a gente vai colocar as castanhas. E xilitol é um adoçante que é permitido na gravidez, stevia e xilitol, então você já cria o seu paladar para não diminuir a quantidade de açúcar e trocar por esses adoçantes permitidos. Então já vai ajudando. Isso. Também na amamentação, pode? Também pode. Olha, eu coloquei aqui também um pouquinho de broto. Que E bonitinho agora que a gente fica, vai, né? não fica? Dá toda uma delicadeza o broto. A gente vai finalizar com o molho. Com o nosso molho de abacate. Gente, que gostoso. E aqui, ó, a gente vai colocar flores da estação. Que olha que lindo que fica um prato de salada assim. Gabi? Realmente a gente come com os olhos, come bastante, né? Olha que delícia. Prontinho. Aqui eu posso dizer que tem uma alimentação completa. Eu Isso. tenho a proteína, tenho Isso, o os carboidrato também da carboidrato, quinoa, a gordura boa do abacate, das castanhas, do gergelim. um prato super equilibrado, bonito. Maravilhoso. Gente, saudável. vocês querem provar? Vou deixar Vamos aqui experimentar. para a Bela deixar arrumadinho para nós. E é isso, tem todo um conceito, né, de saúde, de alimentação, de beleza. É fantástico essa receita, de cuidado, de envolvimento familiar. Fantástico. Esse processo, né, eu falo luta porque termina sendo uma luta do casal. Ele encara como Sim, mas não luta. precisa ser visto como luta, e sim como possibilidade, oportunidade. Olha que bonito. Então, Um momento uma de oportunidade. oportunidade. Então, você que está vivendo seu momento de oportunidade, tempo de namorar bastante, né? O casal aproveitar para namorar bastante, passear, mesmo sem dinheiro, Sim. vai dar uma voltinha. Momento de se cuidar. É o que eu falei. Aí, podendo fazer atividade física, É um faça. momento. E vai ajudar também no organismo a atividade Sim, física. oxigenação, né, preparação do corpo também para a gravidez, levar os nutrientes que precisam, né? Você come uma salada maravilhosa dessa, você precisa também da atividade física para levar chegar os nutrientes até os órgãos que são necessários. Se nutrir, não é verdade? Então é fundamental. E é uma nutrição, um momento de nutrir a alma também, né? É um momento de entrega, de um fortalecimento, inclusive espiritual. Lembrar de sempre, a cada momento, dar graças, né, por esse momento, dar graças por todas as graças que a pessoa já recebeu durante a vida. A gratidão, ela gera uma paz muito grande. E isso vai ajudar no contexto dos pensamentos, né? Sim. Nós estamos recebendo aqui muitas participações, graças a Deus, mas são muitas pessoas que estão vivendo esse momento de oportunidade, como nós dissemos, né? Nós vamos trocar até para a luta por oportunidade para a gente tirar o peso. Talvez isso já nos ajude bastante. A Vanessa partilha com a gente que ela é casada há 13 anos, exatamente hoje, faz aniversário. Parabéns, viu? Que Deus abençoe vocês. Temos um filho de 10 anos.
Durante todo este tempo, não faço uso de medicamentos contraceptivos, porém não conseguimos mais engravidar. Já realizei vários exames, inclusive o estero. Em todos os resultados são normais. Porém, no do meu marido, houve uma alteração quanto ao número de espermatozoides ser abaixo do normal. Como casal cristão, como devemos proceder? Sim, a estero que ela falou é um exame que avalia o raio-x das trompas para ver se tem obstrução, que é uma causa também muito comum de infertilidade. Quando a causa é do marido, então normalmente o baixo número de esperma pode estar relacionado ou com varicocele, que ele precisa fazer um ultrassom para saber se a varicocele são varizes no testículo, que causa a baixa de número de espermatozoides. Quem faz isso é o urologista, ou por alguma deficiência hormonal. Então isso tem que ser investigado no marido, com suplementação, às vezes fazendo uma reposição hormonal se estiver muito baixa, ou tem situações também que diminui a quantidade de espermatozoide, por exemplo, aumento da temperatura do testículo. O testículo ele é 1 grau mais gelado que o nosso corpo, como se fosse uma geladeira mesmo para poder proteger. Então, se anda muito de moto, se sauna, ou se ele já levou um trauma na infância, uma bolada de futebol, tudo isso tem que ser investigado e dá para você tentar melhorar a produção dos espermatozoides, sim, com um urologista ou com um especialista em reprodução humana, né, que não precise chegar a um procedimento invasivo ou de reprodução assistida, né, como a reprodução humana, que é contraindicado pela igreja. Gente, é muito assunto, são muitas situações, dá vontade de parar, vamos parar tudo e a gente vai conseguir falar de tudo. Mas mais do que isso, então, como o nosso tempo está curto para tanto assunto, eu gostaria assim que a Flávia deixasse para até o próximo programa, deixasse uma mensagem para quem está vivendo este tempo, que não deixa de ser um tempo de dor, um tempo difícil, em que muitas vezes ver alguém grávida ou saber que tem alguém grávida causa também essa dor. O que você diz para essas pessoas hoje? Vamos deixar como uma mensagem para hoje. Acreditarem que elas estão sendo vistas, ouvidas, né, por Deus, e que quanto mais essa mulher se abrir e se permitir viver esse momento como um momento de oportunidade, mais a graça vai agir e mais a paz vai acalmar esses pensamentos e tudo vai se organizando, porque tudo tem seu tempo. Então, nós vamos oferecer, esse aqui tá bonito, olha, tá cheio. Lindo. Vamos oferecer essa salada aqui para você que está vivendo esse tempo, um tempo de oportunidade. Deixa que Deus venha florir no que vocês estão vivendo hoje. Eu já quero pedir ao Senhor que Ele traga à luz tudo o que possa estar impedindo com que essa gestação aconteça, traga à luz quais são as enfermidades ou os motivos, se não os tem, que seja um tempo realmente de oportunidade, que o Senhor possa te visitar hoje. Então, com essas flores lindas e com essa salada linda, nós vamos nos despedindo, já pedindo a Deus que seja esse tempo de florir. Então, vamos já provando também. Vamos encerrar nosso programa assim. Nós vamos encerrar o programa numa expectativa do próximo programa, Bela. Muito obrigada. Obrigada por todo o esclarecimento. No próximo a gente vai trazer mais detalhes aí para você. E a salada deliciosa. A gente não proveu ainda. Thalita, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. Tchau, obrigada. CançãoNovaPlay.com. Assine já!